Olá, meus queridos. Estamos aqui de novo para ministrar a palavra de Deus para abençoar a sua vida. O texto que nós vamos ler hoje está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 12 a 18. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, está assim. Acompanhe-me, por favor. Tendo pois tal esperança, sirvamo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Queridos, o tema da palavra é: volta para a essência. Volta para a essência. Quando nós lemos a biografia de Moisés, nós ficamos maravilhados. Por quê? Porque ela é linda. A história de Moisés é impressionante. Sabe, o que ele viveu, o que ele experimentou, as experiências dele são coisas tremendas, coisas maravilhosas que nos empolgam, que nos desafiam. E tem um texto aqui que nos dá uma ideia disso, de quem foi Moisés, do que ele viveu. Êxodo 34, versículos de 10 a 12, nós lemos o seguinte: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. A afirmação aqui é muito forte. Nunca mais se levantou alguém como Moisés. Então é muito linda, queridos, a biografia deste homem. Agora, há um episódio na vida de Moisés que é motivo para uma boa reflexão nossa, que a palavra ela nos leva a refletir sobre isto que está escrito a respeito dele. Êxodo capítulo 34, do 29 ao 35, nós vemos uma experiência tremenda que Moisés viveu com Deus. Ele viveu essa experiência tremenda com Deus no monte. A partir do versículo 29 do capítulo 34, nós lemos o seguinte: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois viram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhes falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e, saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Queridos, o texto aqui, preste bem atenção no que o texto nos mostra. O texto aqui ele nos mostra que os filhos de Israel viram o rosto de Moisés resplandecendo, brilhando, a pele do seu rosto brilhando. A princípio, eles temeram. Eles ficaram com medo e não quiseram se aproximar de Moisés. Mas o texto nos diz que o próprio Moisés o chamou para si. Então Arão e os filhos de Israel se aproximaram de Moisés e realmente constataram que a pele do seu rosto estava brilhando, estava resplandecendo.
Mas, escuta isso aqui, ouça aqui, porque o brilho da glória do Senhor estava na face de Moisés, isso aqui é fato. Agora, a razão disso aqui está existindo, desse brilho realmente existir, por causa da experiência. Este aqui é o porquê. A pele do seu rosto brilhava porque ele teve uma experiência inigualável com o Senhor lá no monte. Ele viu o Senhor face a face. Então, os filhos de Israel se aproximaram e eles conseguem ver isso de perto. Próximo de Moisés eles conseguem ver. Agora, entenda isso aqui. O apóstolo Paulo, ao nos escrever sobre este episódio de Moisés, o que é que ele nos relata? Ele nos faz entender que Moisés passou a usar o véu com frequência. Não era só quando ele estava em algum momento com os filhos de Israel, não. Mas com frequência ele passou a usar este véu. E qual foi a razão? A razão não era porque os filhos de Israel não conseguiam contemplar a sua face. A razão era porque o brilho da glória do Senhor, que estava na face de Moisés, estava se desvanecendo. O brilho que estava no rosto dele estava apagando-se, estava desaparecendo. É isso que Paulo nos relata. E ouça-me, quando o brilho da glória do Senhor, ele começa a se desvanecer da nossa face, ele começa a perder essa glória. Você sabe qual é o grande risco, o grande perigo que nós corremos? É de passarmos a viver de aparência. É de nos tornarmos hipócritas. Eu sei que essa é uma palavra muito forte, mas esse é o grande risco que nós corremos, é de passarmos a viver de aparência. Por quê, pastor? Você sabe por quê? Porque pare para você pensar, a glória se foi, o brilho se foi, o rosto deixou de resplandecer, mas ainda nós somos carismáticos. O brilho está se apagando, mas ainda nós temos habilidades, nós temos talentos, nós temos crédito diante daqueles que nos admiram. O brilho está se desvanecendo, mas ainda nós temos alguma coisa que pode chamar a atenção daqueles que nos conhecem. Então é muito fácil isso acontecer com uma pessoa. Então o que fazer? O que fazer? O que devemos fazer, queridos? Queridos, eu quero compartilhar com você aqui. Se o rosto ainda tem brilho da glória de Deus, amém, glória a Deus. Mas se não tem mais, o que fazer? Eu não vou poder me aprofundar, mas eu quero compartilhar com você aqui pelo menos 2 segredos muito importantes. Primeiro segredo, o que fazer? É ser sincero, é ser honesto. Ser honesto comigo mesmo, consigo mesmo, ser honesto com aqueles que estão em sua volta, ser honesto com a liderança que está sobre a sua vida. Este é o primeiro segredo. Qual é o segundo segredo? Volta para o monte. Por que voltar para o monte? Porque foi para lá, para o monte que Deus chamou Moisés. Foi no monte que Moisés teve as maiores experiências dele com Deus. Foi lá no monte. Então, ouça isto aqui. Nós somos transformados pela glória de Deus. Nós somos transformados de glória em glória na medida em que nós o contemplamos. E na medida em que nós o contemplamos, nós passamos a refletir a sua própria imagem, a sua própria glória. Ou seja, o nosso rosto começa a resplandecer a glória do Senhor. Então, esse é o segredo. Como é que está a imagem de Deus na minha e na sua vida? Se ela não está resplandecendo como antes, é tempo de nós voltarmos para o monte. E eu não estou falando de um sentido literal, mas monte fala de relacionamento, de comunhão, de intimidade com Deus. Que você sinta o desejo e a necessidade de fazer isso e que a glória do Senhor resplandeça na sua vida em nome de Jesus.